Olá, estamos aqui na Casa Amarela, no Centro Cultural de Contagem, com mais um bate-papo muito gostoso e eu confesso que eu estou muito emocionada, porque eu sou muito fã desse artista. É um artista visual, nosso querido Fernando Perdigão. Tudo bem, Fernando? Ótimo, né? Bacana. Fernando, é um prazer estar aqui na sua presença e estar nesse bate-papo muito agradável com você. Bom, eu vou começar o nosso bate-papo com uma frase sua que eu achei assim, que representa muito nós artistas. Tem que rolar um sentimento. Pra tudo, né, Fernando? Você foi direto ao ponto, sabe, Lena? Porque movimentar o pessoal. E obrigado, viu, gente? Pela audiência, né, Lena? E também agradecer você, né, pela gentileza de fazer a entrevista. Marcela, Ronaldo, tá aqui com a gente. Então, você foi direto ao ponto, assim, porque a minha produção de artes visuais, ela é basicamente uma produção afetiva, assim. Então, assim, quando eu falo que tem que rolar um sentimento, eu não estou dizendo para todas as pessoas que produzem arte, mas no meu caso, isso é uma condição básica, assim, na minha produção. Eu me alimento das minhas relações, do afeto que eu desenvolvo em relação às pessoas e às coisas também do mundo, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Isso que ele está falando é uma grande verdade, porque eu tenho o privilégio de conviver com ele, né? Fernando, você, além de artista visual, atualmente você está também, né, dedicando o seu trabalho também nessa área da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, de Contagem, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho e o que você manifestou, principalmente nesses momentos que a gente está atravessando, né? Essa pandemia que já está passando, mas como que está acontecendo o seu processo de trabalho, tanto no tocante na Secretaria, como também no seu trabalho, no seu ateliê particular? Então, Lena, eu estou na Secretaria, na verdade no órgão gestor de cultura, né, do município, da prefeitura, desde 1994. Eu sou professor de artes da rede municipal de ensino e estou cedido à estrutura de cultura da cidade. Então já tem uma história, assim, né? Muita coisa eu ajudei a construir ao longo desses 27 anos praticamente que eu estou na cultura. 26 anos mais ou menos de cultura, 28 de prefeitura. E assim, eu sempre trabalhei desde o começo com essa coisa do planejamento e da gestão e também da produção cultural. Especificamente na área de artes visuais, assim, quando eu fui convidado para fazer parte dessa equipe lá em 94, era uma equipe multidisciplinar e tinha um especialista em cada área. Eu na área de artes visuais, então eu já cheguei fazendo, porque já tinha agenda para cumprir na Galeria da Casa da Cultura, né, na Mendes Moreira. Então, assim, de lá até hoje, eu creio que eu já montei aí pela cidade mais de entre 700 e 800 exposições de artistas jovens, de artistas experientes, mostras institucionais. Então, basicamente, esse é o meu carro-chefe, assim, dentro da secretaria. Mas eu acabo que atuo em todas as áreas, assim, porque eu também trabalho com publicidade, nessa parte de formatação de projetos, parte de projeto do Tudo a Ver, né? Isso. O Gentileza. Então, ó, o Tudo a Ver, ele é o nosso projeto de artes visuais atual, né? Na verdade, desde 1999 a gente tem o projeto Tudo a Ver. Tem o Big Shopping, que era nosso parceiro até o final do ano passado, agora a gente está num momento aí de transição. E o Gentileza eu fui falar um pouco mais para frente, porque, assim, pensando nessa sequência cronológica, assim, ele chegou mais recentemente na minha produção de artista, né? Então, pensando nessa atuação na secretaria, a gente tem o Tudo a Ver, que a ideia básica é organizar exposições mensais nas cidades, nos espaços institucionais que a gente tem, que às vezes mudam, tal, mas o Centro Cultural sempre está.
e espaços onde haja grande circulação de pessoas na cidade. Atualmente, até quando veio a pandemia, a gente tinha centro cultural e mercado central. Basicamente, a gente estava trabalhando com esses dois espaços, porque o BIG a gente está nesse momento de transição, não sabemos se vamos retomar. E dentro do contexto da pandemia, a gente está fazendo, a secretaria toda está fazendo esse esforço, essa adaptação, se reinventando. E nas artes visuais a gente já fez algumas experiências, a gente gravou uma exposição virtual com o Vander, que é a exposição que está aqui na galeria, mas obviamente está fechada. E estou contribuindo nessa questão dos vídeos que estão sendo produzidos. Então, e tem também uma outra questão muito importante, essa eu acho que é a bola da vez, que é a Lei Aldir Blanc, que está nos ocupando no momento, e que, como está ocupando todos os municípios do Brasil, ajuda, né? Então a gente está empenhado nisso, nos cadastros e tal. Quem quiser maiores informações é só ligar aqui no Centro Cultural, que tem sempre alguém para responder. Voltando um pouco no giro artístico, Fernando Artista, é bacana também destacar o seu prestígio, né? Que graças a Deus é grande, é imenso e muito merecido, né? Eu sou até assim, eu acho que eu falo até muito porque eu gosto muito, né? Os trabalhos que você realizou tanto para a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Aquela tela maravilhosa, maravilhosa, Palácio das Artes também, né? E não só aqui, a sua arte é um leque aberto, né? E ainda vai abranger muitos outros lugares, né? Com certeza. E falando das suas artes, eu quero que você fale um pouco aqui, que a gente está apresentando aqui, né? Uma tela e esse trabalho que eu quero que você fale um pouco, né? Da diversidade do seu trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouco. Tem essa tela maravilhosa aqui, que está representando aqui a Igreja do Rosário, o Sartur, né? E essa aqui também que eu quero que você fale um pouco. Então, olha só, eu comecei a pintar criança, né? Assim, que eu comecei a me envolver com arte lá em Ouro Preto, assim, eu tinha 13 anos, mais ou menos em 77, 78, que eu comecei a experimentar. Então a minha influência inicial era aquela produção mais tradicional, focada na paisagem de Ouro Preto, que lá isso é muito comum, né, por causa do turismo. Então tem muitos artistas que às vezes pintam na rua, ou tem os ateliês. Então eu me alimentei muito desse contexto aí no começo. Mas assim, essa produção era muito convencional e eu sempre fui um pouco inquieto, assim, eu queria outras coisas. Mas sozinho eu não conseguia chegar muito nos lugares, sabe? Então eu comecei a procurar a formação, comecei a procurar literatura. Então isso tudo influenciou no desenvolvimento do meu trabalho. Até chegar na Escola de Belas Artes, que é já adulto, né? Quando eu pude bancar essa formação, assim, a família ajudou, mas assim, eu só me propus a fazer o curso de arte quando eu senti que eu tinha uma condição mínima ali de sustentação, né, da minha vida em Belo Horizonte. E também contei muito com o apoio da universidade, né? Eu acessava todos os recursos sociais que a universidade... Morei na moradia estudantil, que só depois foi reconhecido, famoso Borges da Costa. Tinha todas as bolsas de manutenção, bolsa de alimentação, bolsa de trabalho, enfim. Primeiro foi bolsa de trabalho, né? Eu trabalhei no Museu de História Natural. Então, assim, essa estrutura da universidade, ela também foi importante para mim. E aí a formação na Escola de Artes Visuais abriu um universo gigantesco, assim. E também no meu universo vivencial, porque até então eu morava em Ouro Preto, saí um pouco, morei em outras cidades do Brasil, outros lugares, mas a minha experiência de cidade era Ouro Preto, né? Então Belo Horizonte foi uma história muito diferente, assim, para mim. E como eu, desde o começo, tinha uma ligação muito forte com a paisagem, que está aqui representada, eu comecei a me ocupar dessa paisagem urbana de Belo Horizonte. Então meu trabalho começou a se transformar por aí, nesse quesito representação da paisagem, entendeu? Mas paralelamente também eu fui descobrindo algumas coisas que eu gostava. E a escola de arte ela é importante porque ela foca, a Escola de Belas Artes pelo menos, ela focava muito para que a pessoa, o artista, descobrisse o próprio processo.
a sua identidade e tal. Então, eu sempre buscando isso e tal, eu comecei a descobrir um gosto assim por essas alegorias, essas construções assim meio despretensiosas, assim, na época tinha telefone, né, fixo, a gente sentava assim, aí enquanto estava conversando no telefone, estava sempre rabiscando alguma coisa. Eu comecei a prestar atenção nisso, nessas anotações. E aí depois eu fui descobrir de onde que vinham essas formas e tal. Tem muito a ver com o conhecimento da história da arte, com artistas que eu acho importante, por exemplo, tem muito a ver com Klee, tem muito a ver com Miró, são artistas consagrados, né, da história mundial das artes. Mas tem a ver também com a produção brasileira, tinha gente que me influenciava, assim. Eu lembro, assim, um artista específico, assim, que eu gostava era o das bandeiras, o Volpi. E um artista contemporâneo de São Paulo também, que tem um pouco a ver com esse aqui, que é o Cláudio Tosi. Mas assim, na verdade, Helena, assim, uma vez eu li uma matéria numa revista que chamava, falando em arte, não lembro, Arte no Brasil, Arte na América, não lembro. A biblioteca da Escola de Belas Artes era muito rica, tinha muita publicação que chegava. Eu lendo uma revista dessas ali, aí fizeram uma pergunta, uma entrevista lá com um artista, quais eram as influências dele? Eu achei muito legal, esse negócio foi muito bom pra mim, sabe? Porque eu sempre fui meio um caleidoscópio, assim, um periscópio, sabe? Eu olho para todos os lados e tudo me influencia de certa forma. E aí ele começou a enumerar, e aí ele encheu uma página, e poderia ter enchido 2, 3, 4, 5 mil páginas, porque ele foi colocando assim, ele colocou nome de objeto, ele colocou nome de artista, ele colocou cor, ele colocou... Então, basicamente é isso. Obviamente, se eu for fazer um recorte mais preciso, dá para fazer também, né? Mas eu gosto de pensar que a diversidade do mundo me influencia, entendeu? Isso é muito interessante. E isso tem muito a ver com isso aqui. Sim. Você me perguntou sobre esse trabalho especificamente. Isso. Então, eu comecei a explorar essa coisa dessa geometrização e eu sempre tive uma atenção especial com a cor. Assim, desde menino, desde as minhas primeiras pinturas, eu sempre gostei de cores vivas, de cores contrastantes, de harmonias cromáticas, que depois eu fui descobrir um pouco essa teoria, né? Mas sempre uma coisa muito intuitiva, assim. E aí, inclusive na minha maneira de ser, eu gosto de vestir, né? Eu gosto de uma meia rosa, por exemplo. Eu gosto de brincar com essa história. É a sua essência, é a essência do Perdigão. Esses trabalhos, assim, começou a surgir na minha produção. Vou até mostrar essa tela aqui, ela não faz parte, mas ela tem a ver com isso aqui, dialoga, sabe? Então começaram a surgir essas formas, que elas têm uma origem meio nessa geometrização, nos jogos infantis, na amarelinha, no ludo, que é basicamente ludo é lúdico, né? Então essa coisa lúdica e tal. E nos bichos, nessas formas divertidas, nas traquitanas. Você já sentia essa sintonia, mesmo pintando as telas, que a gente pode sentir que naquela ali, a gente percebe fragmentos, né? Então, ali já é uma zona híbrida, assim. Às vezes eu junto as duas coisas. Esse quadro aqui, ele é um quadro mais tradicional. Sim. Porque também eu tinha uma intenção mais marcada, assim, eu queria fazer uma representação dos Arthur, não queria ter muita interferência, né? Mas naquele lá, depois eu posso contar a história, ele não está aparecendo na cena, mas a gente pode trazer ele aqui para mostrar essa junção das coisas, né? Chama ele lá pra gente, porque senão o pessoal vai ficar sem entender. Gente, dá licença, tá? Esse faz parte do improviso. Então, olha só. É desse aqui que eu comentei, tá, gente? A Lena estava falando desse aqui, que tem essas formas. Sim. Aqui aparecem aqui e tal, meio brincando na paisagem, tem referências de contagem. Isso aqui foi um quadro, tem uma outra história que a gente vai falar depois, que é a produção ao vivo, né, nos eventos. Então, essa coisa híbrida, né? Ao mesmo tempo tem a paisagem, aqui já tem uma coisa que apareceu recentemente na minha produção, eu não costumava pintar figuras, assim, pessoas. Sim. Colocava, às vezes inseria na paisagem, mas de uma forma bem tímida, assim, tal. Hoje eu já assumo mais esse risco. Sabe o assim, que eu acho fantástico? Colocar. Pessoas como você, eu considero pessoas geniais. Tem nada disso. Eu percebo, sim, pelo seguinte,
quanto mais você vai se abrindo com a sua arte, mais você vai descobrindo o potencial que muitas das vezes você ainda não percebeu. Sim. Né? Então é uma abertura de leque mesmo, né? Então, mesmo. Como você falou mesmo no início da infância, no telefone, nos rabiscos, já chega nas formas geométricas, as cores mais pulsantes, né? Isso é muito bacana. E por falar nisso, eu estou apaixonada com essa tela. E eu fiquei sabendo que essa tela aqui foi sorteada, né? Quem que foi o sortudo ou a sortuda que ganhou essa tela magnífica do Fernando Perdigão? Então, essa tela foi o seguinte, tem um amigo nosso aí que está com um canal no YouTube, que é o Francis. Sim. O canal dele chama Redicier. E ele está experimentando essa coisa da comunicação, ele é músico também, é uma figura muito legal, sabe? Ele era baterista do Dona Odete há uns anos atrás, hoje ele faz a carreira solo, música autoral. Dona Odete tem nome. Tem, não, e o Francis também, ele assina de Francis. Sim. O Francis está com esse canal, e aí ele me convidou um tempo atrás para inaugurar um programa, ele tem feito transmissões no YouTube, com vários programas que ele criou. Um deles é o Cultura em Cena. Então ele me chamou para inaugurar esse programa. Eu assisti. Você assistiu, né? Muito bacana. O Elber, que é do jornal Notícias de Contagem, é parceiro dele. Então a gente está tentando fortalecer, porque Contagem, a gente precisa muito dessas iniciativas, fortalecer essas iniciativas. Sim. De comunicação. Então basicamente é isso. Aí eu fiz o primeiro programa, contei um pouco a história de Contagem, não sei o que lá, tal. Depois ele me convidou para um segundo programa, que é uma outra onda, que é o Falando em Arte. E o interessante foi que você pintou ao vivo, isso, né? O Falando em Arte, que é uma outra produção dele, ele estimula o artista a falar do seu processo criativo. Um pouco isso que a gente está fazendo aqui. Sim. E aí eu fiquei preparando esse Falando em Arte muito tempo, e depois acabou que eu não consegui fazer exatamente o que eu queria construir uma linha do tempo com o meu arquivo de imagens, contando minha história inteira, mas depois eu vi que isso era impossível, assim, ia ficar muito confuso, as pessoas não iam entender, eu não consegui reunir as imagens que eu queria, na sequência que eu queria. E aí, tipo assim, o programa ia ser gravado 8 horas da noite, 20h30, e às 16 horas eu estava brigando ainda com o arquivo para preparar essa apresentação visual que ele coloca no ar essas imagens. E aí, como eu não estava conseguindo fechar, eu liguei para ele e falei assim: Francis, quer saber do negócio? Eu vou pintar um quadro ao vivo. E vou construir as imagens de apoio a essa ideia de pintar ao vivo. Conclusão, saiu essa belíssima tela. E você pode falar quem foi o sortudo desse sortudo? Claro. Aí o que a gente fez? Eu pintei durante a transmissão, a gente conversando e eu pintando ao mesmo tempo, durou mais ou menos 2 horas. Sim. E as pessoas que se conectaram, a gente combinou que a gente faria uma live no dia do aniversário de Contagem, que foi domingo, dia 30, às 18h30. E que ele seria sorteado para as pessoas que estivessem conectadas, interagindo, porque a nossa ideia é fortalecer e aumentar a audiência do canal. E assim foi feito. Aí a gente fez um bate-papo que teve participação de Giza, Carlos, tudo virtual. E aí durante o bate-papo a gente montou um esquema lá e sorteamos, e quem ganhou o quadro foi um casal muito querido, que é o Sérgio Rocha e a Inês Vasconcelos. Parabéns, Sérgio, parabéns, Inês. O Sérgio Rocha, eu achei muito legal a Inês e o Sérgio terem ganhado o quadro, porque eles prestigiam muito o meu trabalho, assim como toda a família da minha esposa, da Marta, sabe? Pois é, no dia dessa live, que eu até falei que quem guia quem é essa tela era eu, infelizmente, na minha rua, a gente está com um problema muito sério com a internet, conexão, sabe? Né? E infelizmente ao vivo eu não consegui me conectar. Mas eu não vou ficar por demais muito triste não, porque na minha casa eu tenho o privilégio de ter 2 telas suas, e vou ter mais. Mas já tem 2 e são telas muito preciosas para mim. Que bom. Fernando, pois bem, essa mistura gostosa, né, dessa sua genialidade artística, não só no visual como na música também, né? Porque eu sei que você toca violão muito bom, canta muito bem também. Pena que eu não tenho violão aqui para você estar cantando pra gente hoje. Não ia me arriscar. Mas essa sua essência, né? Esse seu despertar, né? O que você hoje tem para falar, para deixar de mensagem para muitas crianças, adolescentes e até mesmo jovens
que tem aquele sentimento pela arte, mas fica meio confuso, né? Não sei se eu tento, se eu não tento. Às vezes não se permite descobrir, né? Sim. Como você no longo do seu caminho, nessa bagagem tão grande, nessa estrutura tão forte, e você continua se descobrindo, se reinventando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos futuros artistas, para os seus fãs que estão nos assistindo também, e que serve para mim também como fã. Então, eu adoraria esticar essa conversa aqui por muito tempo, mas assim como a dificuldade que eu tive de fazer edição nas imagens lá, eu sempre esbarro nessa dificuldade, eu falo demais, sabe, Lena? Mas isso é bom. Eu dou muitas voltas, assim, talvez, assim, porque eu acho que tudo é importante, então a conversa acaba ficando muito longa. Mas basicamente, assim, como eu disse no começo, eu acho que se for muito preciso, minha produção é afetiva. Então ela vai se transformando, obviamente, porque o meu sentimento do mundo vai mudando, as minhas impressões, minha forma de receber as energias, né, e tal. Isso tudo eu conto muito. E realmente a minha experiência em contagem, ela é muito forte na minha vida, porque se Ouro Preto teve um significado muito forte na minha iniciação, assim, e até hoje ele é meu porto seguro, sabe? Eu volto sempre em Ouro Preto, inclusive na minha produção pessoal, assim, fazendo telas, pensando na paisagem, tentando transformar isso aí de alguma forma, que cada vez que eu vou pintar uma cena da cidade é de uma forma diferente e tal. Obviamente mantendo uma certa lógica, assim, né? Então, mas se Ouro Preto tem essa influência, Contagem também tem, e Contagem tem na minha vida. Eu casei, eu tô aqui desde 92, na cultura desde 94, então essa experiência de constituição desse órgão gestor da cultura, ela é muito significativa para mim, na minha produção. Não só para você, mas um ganho muito grande para a cidade, para a secretaria, para nós artistas também que convivemos com você, é um ganho muito grande. Então, e eu, assim, há alguns anos eu descobri isso de uma forma mais potencial. Na verdade, foi entre 2013 e 2014, eu sempre fazia anotações, assim, pensando na cidade, também pensando nas peças gráficas que eu desenvolvia. Mas eu resolvi fazer uma homenagem à cidade em 2014, no aniversário de Contagem. Eu sempre brinco com essa data, né? E aí resolvi fazer uma exposição, que eu nunca tinha feito uma exposição no Centro Cultural. Eu já tinha feito no Big Shopping, mas não tinha feito no Centro Cultural, nem na Casa da Cultura. Pensa bem nesse eu falei assim, tá na hora de eu fazer. Mas aí eu resolvi fazer uma produção para a cidade, pensando nessa coisa, eu tenho um gosto pela pintura da paisagem, né? E aí falei assim, mas que paisagem é a paisagem de Contagem, né? Então é a minha relação afetiva com a cidade que determinou as 18 imagens que fizeram parte dessa exposição, que inclusive o Ivanildo foi uma dupla, né? O Ivanildo deu a versão dele e eu a minha. E aí assim, eu descobri isso com uma força muito grande na minha produção, sabe? E aí, de lá pra cá, eu acho que a coisa está ficando cada vez mais interessante. E em 2017 também eu fiz uma coisa que foi um desafio, foi muito legal, que foi o painel que está hoje no gabinete, né, da prefeitura, do prefeito. Eu fui convidado para ir lá fazer uma intervenção, o prefeito estava viajando, e aí o negócio virou um painel de 5,20 metros por 1,90 que eu pintei em 2 dias. Sim, uma coisa que eu acho que tem que ficar muito marcada é que as pessoas às vezes me perguntam quanto tempo você demora para pintar um quadro. Geralmente, os meus melhores trabalhos são produzidos no menor espaço de tempo de produção. Por que isso? Porque a minha produção é muito gestual. Esse elemento, ritmo, velocidade, ele faz parte, as pessoas percebem no meu traço. Quando as pessoas falam assim, eu tenho certeza que aquele quadro que eu vi não sei onde é seu. Elas conseguem perceber por causa dessa. Tem outras características, mas eu tô. Principalmente o movimento. É o movimento. Principalmente. Então, e esse movimento ele precisa ser feito num curto espaço de tempo. Então eu aceitei o desafio de fazer o negócio. Como foi o de Belo Horizonte também. Também, o painel. Belo Horizonte eu fiz um painel de 180 metros quadrados, foi o maior trabalho que eu já produzi na minha vida, em 40 horas. Aí já usando a técnica do grafite, que eu agradeço muito ao Movimento Gentileza, me apresentou também essa possibilidade lá em 2018, Simone Araújo, Joana Lenda e tal.
me convidaram para fazer parte dos trabalhos nos asilos, né, um trabalho filantrópico. E aí eu fui descobrindo, cara, eu descobri o spray para mim. Assim, eu já tinha usado umas vezes, mas assim, usar como uma ferramenta ali e descobrir as possibilidades expressivas do spray foi muito legal. E aí fiz esse trabalho em 40 horas, 180 metros quadrados. Né? Depois a gente pode até talvez anexar essa imagem no vídeo, não sei como é que seria. Então é isso assim, Lena. Eu realmente gostaria e poderia ficar falando aqui horas conversando com você. E com certeza eu não me cansaria. mas a gente tem uma coisa assim do veículo. Eu queria que você deixe seu endereço, né, online, que é muito importante, porque eu sei que você tem uma galeria online, sim, né? E hoje esse meio de comunicação nos ajuda muito, né? Porque demais. Tem uma facilidade dos fãs, dos amantes da arte, ter um acesso mais rápido, né? Seu telefone de contato também, por favor. Então, olha só, quem quiser falar comigo diretamente no WhatsApp, 98816-2056. Me encontra também nas redes sociais, no Instagram, @FernandoCPerdigão, tudo minúsculo seletivo. No Facebook, a minha página também é nesse mesmo endereço, Fernando C. Perdigão, a minha fanpage, né? A página. Agora eu tenho o meu perfil também. Às vezes a página fica meio esquecida, aí depois eu lembro e encho ela. Mas eu interajo mais no meu perfil, que é fernando.perdigão.98. Esse é o do Face. E do Instagram é menos interativo, mas assim é bom porque tem muita imagem lá. Então, assim, sou fácil de ser encontrado e sou muito fácil de ser acessado, sabe, Lena? Porque, assim, eu não sobrevivo da venda do meu trabalho. Graças a Deus, eu tenho esse trabalho aqui que é sensacional. Eu sou um dos poucos, eu acho que eu sou um privilegiado, né? Porque eu sou um artista que trabalha com arte, com produção cultural, na minha área de gosto, né, Você pessoal? deixou bem claro, o verdadeiro artista ele trabalha com sentimento. O sentimento, o amor à arte, ele está acima de tudo. E você representa isso muito bem nas suas atitudes, nas suas colocações artísticas, no seu comportamento. E é um artista de verdade, é um artista completo. Obrigado. E eu quero te agradecer muito, muito, muito a sua gentileza. Tá? Continuo emocionada. Eu que agradeço, viu, Lena? E sempre rola, gente, sempre rola um sentimento quando a gente está na presença desse artista. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigado. Só para finalizar, né? Se você me permite, queria agradecer a secretaria. Acho que esse projeto é uma iniciativa muito interessante, né, Marcela? De tentar fazer essa produção em vídeos para disponibilizar no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais. O canal é CECEJ, SECEJ. Procurar lá, tem um monte de vídeo lá. Nosso colega Zac está carinhosamente editando, né, se dando ao trabalho de fazer uma edição legal. Então eu acho que esse é uma iniciativa legal. Lembrar a questão da Lei Aldir Blanc, eu acho muito importante. Sim. O nosso telefone. É o momento dos artistas, do grupo circense, buscarem esse recurso. Buscar o recurso, buscar essa ajuda, porque é direito de vocês. Isso. Né? Então comuniquem, falem com os artistas que vocês conhecem, que ainda não tem esse entendimento, esse conhecimento. Né? E a gente está atendendo as dúvidas pelo 3352-5347 e também temos um e-mail para a pessoa mandar alguma observação, que é cadastro.cultural@contagem.mg.gov.br. Então esse cadastro ele é importante, ele é condição básica para pleitear o recurso. Sim. Saiu lá do governo federal, foi votado no Congresso Nacional, foi regulamentado pela presidência. Então assim, é um negócio que é a bola da vez também, em termos de ajuda emergencial para a cultura. Então acessem, procurem se informar. E a gente pede muito a vocês que divulguem, porque às vezes falta muito as pessoas buscarem os seus direitos, né? É muito importante a gente buscar. E está no momento que a gente tem que se unir, principalmente a classe artística, e levar até esses amigos, esses artistas que não têm esse conhecimento e ajudá-los também, tá? E também eu queria falar o seguinte, gente, que eu estava falando que eu sou muito fácil de acessar. Eu não sobrevivo da venda do meu trabalho. Obviamente isso é importante para mim, né? Assim,
Mas eu sou muito aberto a negociações, a formas de pagamento, essas coisas todas. Estou fazendo um comercial aqui, mas para dizer, deixar as pessoas à vontade para me acessar, porque às vezes as pessoas ficam com medo de chegar. Vou perguntar aí, já assumiu. Tranquilo, viu, com gente? Com certeza. Super. Quem não gostaria de uma tela maravilhosa como essa? Pode fazer contato com o Fernando, porque como essa tem muito mais, viu? Quero agradecer ao Fernando Perdigão, nosso parceiro, nosso amigo de sempre, que eu sou fã, que gosto de falar. Agradecer a nossa diretora Marcela, agradecer as imagens de Ronaldo, nosso editor Zac. E pedir a vocês que entrem no CESEG 2020, tem muitos vídeos legais, tanto da cultura como do esporte. E até mais. Legal. Viva a arte, viva a contagem. Viva!